Nos últimos 15 anos, o tratamento do diabetes evoluiu exponencialmente. De apenas 2 opções de medicação, agora a gente tem 6 classes de medicamento, mas aí fica aquela dúvida, qual que é o melhor remédio para tratar o diabetes? Hoje nesse vídeo você vai saber se você que tem diabetes está tomando as melhores medicações ou se tem alguma coisa para melhorar no seu tratamento. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Escolher um remédio para tratar diabetes no início dos anos 2000 era muito fácil porque só tinham 2 opções, metformina e glibenclamida. Quando elas não davam certo, já ia direto para a insulina. Hoje em dia, além de ter muito mais opções para tratar o diabetes, a gente tem medicamentos que vão muito além apenas do controle da glicemia. Tem medicação que ajuda o coração a funcionar, que diminui o risco de AVC, que ajuda na perda de peso, e hoje eu vou te contar quais são essas medicações e qual seria melhor para você ter no seu tratamento. As medicações disponíveis hoje em dia são várias e eu vou falar o nome de algumas aqui. Vou até colocar escrito aqui na tela o nome delas, e aí você vai ver se você está usando alguma ou não. Então a gente tem metformina e glifage, glibenclamida, gliclazida, diamicron, azucon, Stanglite, pioglitazona, nesina, traienta, galvus, janúvia, jardiance, forxiga, saxenda, victosa, ozempic, ribelsus. Ufa, eu acho que são só essas. Vocês viram o tanto de remédio que tem disponível para diabetes? Isso é ótimo, mas também fica aquela dúvida, qual que é o melhor? Então, o melhor vai depender do seu caso. Vai depender se o seu diabetes está muito descontrolado ou não, se você tem doença cardíaca, se você tem doença renal, se você está acima do peso, se você já teve AVC ou se você tem gordura no fígado. E o principal, quanto você pode gastar com esse tratamento. Porque, infelizmente, a gente tem um monte de opção, mas nem todas estão disponíveis pelo SUS e nem todas são baratas. Começando pela mais barata, mais disponível de todas, a metformina ou glifage. Essa medicação está presente no esquema terapêutico da maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2 e, com razão, ela está nessa posição de estar aí em quase todos os esquemas terapêuticos, porque ela é barata, eficiente, potente e muito segura. Então, a metformina realmente, tem muita gente que chega me falando, mas eu uso esse remédio já tem 1000 anos, mas tá tudo bem, ela é velhinha, mas ela ainda tá super atual no tratamento. A gente tem também as sulfonilureias, que são a glibenclamida, a glicazida e a glimepenida. Essas são realmente não a primeira opção, elas são um pouquinho perigosas porque elas podem abaixar a glicose num nível muito baixo, gerando uma hipoglicemia. Apesar disso, é uma coisa boa que elas são super potentes e muito baratas. Então, se o seu diabetes está muito descontrolado, você não tem muito para investir, essas medicações são uma opção interessante. Infelizmente, elas têm esse risco de hipoglicemia e elas vão te dar um pequeno ganho de peso. Agora, se você já teve AVC ou se você tem gordura no fígado, uma opção muito boa e relativamente barata é a pioglitazona ou Stanglite. Ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, geralmente a pessoa que toma não sente muita coisa. Ela é potente, ela é segura do ponto de vista renal. Infelizmente, ela pode dar um pequeno ganho de peso, mas um ganho de peso que provavelmente você não vai nem perceber. E ela não pode ser usada em pessoas que têm problema cardíaco, principalmente insuficiência cardíaca. São as únicas contraindicações. Mas ela é uma boa medicação utilizada hoje em dia. Temos aí um grupo grande de medicações que a gente chama de inibidores de DPP-4. O que essas medicações, qual o nome delas para vocês meio que identificarem? É o nesina, o traienta, o janúvia, o galvus. Ficaram muito famosos no início quando foram lançados porque tem pouquíssimos efeitos colaterais, são super seguras, não dão hipoglicemia, mas elas não são tão potentes. Então, se o seu diabetes está extremamente descontrolado, talvez não é essa medicação que vai, salvar e controlar tudo.
Agora, mais recentemente, a gente tem as medicações que são as queridinhas dos cardiologistas e nefrologistas, que são o Forxiga e o Jardiance. Elas são super boas para o coração, elas protegem contra insuficiência cardíaca, até mesmo contra infarto e morte cardiovascular. São super boas para os rins, porque podem diminuir a chance de ter doença renal do diabetes. Então, essas duas medicações, hoje em dia, se possível, devem estar presentes também em todas as pessoas que têm diabetes. E a última classe são os análogos de GLP-1, que muita gente conhece como sendo tratamento para obesidade, mas que elas foram estudadas inicialmente para o controle do diabetes. Então, nós temos o Victoza, o Ozempic, o Trulicity e o Rybelsus. Então, para você que precisa, além de controlar o diabetes e perder peso, essas medicações são super boas, super eficientes, elas abaixam bastante mesmo o diabetes. Então, nós temos aí essas opções, principalmente para quem tem obesidade associada ao diabetes. E aí eu falei aí um monte de coisa, mas não quer dizer que você vai usar apenas uma medicação. Dependendo do grau do seu diabetes, a gente precisa associar várias medicações no seu esquema para que a glicemia fique o mais controlada possível, que a gente trate todas as suas outras doenças. Vai depender muito também se você tolera tomar tantas medicações ao mesmo tempo, mas igual eu falei no início, o principal empecilho que a gente tem é o custo. Então, tem como você sair da farmácia gastando R$2.000 comprando todos esses remédios aí, mas infelizmente não é a realidade da maioria das pessoas. Então, eu sempre falo que se você fizer uma dieta bem feita, bastante exercício físico, você vai gastar o mínimo possível na farmácia. Agora, se você quiser comer tudo que tem direito, doce, não fazer exercício, aí provavelmente, para que o seu diabetes fique bem controlado, você vai ter que usar todas essas medicações e ainda mais um pouco. Então, resumindo, existem várias medicações. Se você tem infarto, AVC, se tem excesso de peso, gordura no fígado, sempre vai ter uma medicação ali mais apropriada para o seu caso. Mas se não fizer dieta e exercício, provavelmente você vai deixar todo o seu salário na farmácia no fim do mês. É isso, gente. Encaminhe esse vídeo para quem tem diabetes e para quem você sabe que tá tratando a doença aí há muito tempo e nem troca o remédio. Vamos ver se você tá com o melhor tratamento possível. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo.